É um povo que não se submetia, é um povo que não se prostrava, é um povo que não se curvava. Era Mardoqueu, era o povo de Deus. E nós somos esse povo, um povo que não se submete, é um povo que não se curva, é um povo que não negocia com Naás. Nós não estamos em negociação. Nós não negociamos com a serpente. Nós não negociamos, nós não nos prostramos, nós não aceitamos, mesmo que seja uma mínima inclinação de cabeça em modo de honra a Satanás. Amém? Esse é o povo. Ele não havia feito nada. Mas nós somos odiados, não por quem somos, mas por quem representamos. Nós somos o povo que é o povo mais perseguido da terra. Não é porque você fez algo, é porque você representa alguém. Você representa um único Deus. Você não se prostra, você não se curva, você não negocia, você não se intimida. Pai amado, Pai querido, estamos na sua presença, meu Deus. E primeiramente, eu quero agradecer por estar aqui, juntamente com a tua igreja, juntamente com o nosso povo, Senhor, neste 8º dia do clamor, do propósito, da mudança, Senhor. Meu Deus, há uma semana, nós presenciamos um mover sobrenatural neste altar. O Senhor mostrou que está validando, o Senhor está conduzindo, o Senhor está direcionando esse propósito. E um dos objetivos, meu Deus, que nós vemos é a representação, meu Deus, da resiliência. A representação, meu Deus, da persistência. De uma mulher, meu Deus, que mostrou fisicamente, aos olhos daqueles que creem ou aqueles que não creem, daqueles, meu Deus, que, independente da sua fé, ficaram espantados com aquilo que Deus pode fazer na vida de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Há mais de 12 horas, ficando mais de 12 horas neste altar, mostrando, meu Deus, que no final, o Senhor faz, o Senhor opera. E se nós darmos aquilo que o Senhor está pedindo, Ele vai nos dar graça para chegar até o final. E eu acredito, meu Deus, que muitas portas foram abertas para aqueles que ficaram até o final. Aqueles que resistiram firmes até o fim, meu Deus. A Tua palavra diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Meu Deus, eu acredito nisso. Meu Deus, houve uma consagração neste dia e a demonstração que nós precisamos ser fortes e ir até o final, rompendo com todos os padrões de oscilação, com todos os padrões de instabilidade, com todos os padrões de preguiça, com todos os padrões, meu Deus, de comodismo. É a hora de romper, Senhor. O Senhor está nos mostrando que vai entregar um vinho novo somente, mas somente, meu Deus, em odres novos. Não há como receber, meu Deus, sem nós vencermos primeiro a nossa carne. Esmurrar a nossa carne, meu Deus. Irmos até o final. E eu acredito nisso, que este propósito será definido na vida de muitas pessoas no final. Mas aqueles que chegarem até o fim, aqueles, meu Deus, que combater o bom combate e terminar a corrida. Nós precisamos terminar a corrida de 2025. Sim, meu Deus, não é uma corrida fácil. Foi um ano desafiador. Desafiador.
Mas a todo momento o Senhor nos mostra isso. Se nós irmos até o final, nós beberemos, viveremos, experimentaremos, comprovaremos, testemunharemos a boa e perfeita, agradável vontade de Deus nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa família, na vida do nosso cônjuge, na vida dos nossos filhos e filhas, na vida, Senhor, daqueles que nós amamos, na nossa empresa, na nossa saúde, meu Deus. Eu acredito, meu Deus, que é uma corrida, meu Pai, de persistência, daqueles que resistirem até o final. E não é fácil, mas mais difícil é viver uma vida derrotada, uma vida doente e uma vida escrava de sentimentos. Meu Deus, que hoje, todo espírito de amargura, todo espírito que vem contaminando corações, espíritos, essa raiz de Amaleque, caia por terra hoje no Ministério Mudança de Vida. Que não tenha mais poder sobre você, mas que você venha dar o seu melhor e praticar a justiça. Ser justo, praticar a justiça. E aqueles, meu Deus, que praticarem, meu Deus, a justiça serão recompensados, comerão dos frutos da justiça. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo esta reunião, eu abençoo esta segunda-feira, eu abençoo esse 8º dia do propósito da mudança, e eu já declaro que todas as coisas, todas as palavras, tudo aquilo que você escreveu no seu propósito, eu declaro que ficará. Nesta semana, neste mês, você não entrará mais com estes problemas em 2026. Ele não vai mais te acompanhar. Você não é escravo, você não é escrava mais destes problemas. Você é uma pessoa livre, uma pessoa curada, uma pessoa liberta, uma pessoa transformada. Você é um nascido de novo. Eu abençoo a sua vida e creio, Senhor, que nós veremos e testemunharemos respostas e definições nesta semana, para a honra e para a glória do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Está ligado à sua vitória? Pegou o Espírito? Que Espírito é esse? Mais que vencedor, claro que você é. Fala para essa pessoa do seu lado, parabéns. 8º dia. 8º dia. As coisas já estão acontecendo para a glória de Deus. E Deus está me favorecendo, em nome do Senhor Jesus. Repita comigo, eu bebo do Espírito da palavra profética para 2025. Deus tem, sim, um vinho novo para mim. E eu vou beber, eu experimentarei, comprovarei, testemunharei a alegria do Senhor na minha vida e na sua vida também, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, graças a Deus. Pode sentar por um momento. Graças a Deus, graças a Deus. Essa palavra é uma palavra fantástica, fantástica, fantástica. E eu acredito que todos nós precisamos ter essa visão, o propósito da bênção. Nenhum de nós fomos levantados para nos autoproclamar, autoexaltar. Não existe isso. Deus coloca uma missão, Deus te dá um propósito, Deus te derrama uma unção, com um objetivo claro: engrandecer, exaltar, e que você seja aquele que proclama a glória de Deus. Quando você lê aqui em 2 Crônicas, isso resume muitas coisas que às vezes as pessoas não observam, que Deus só tem um objetivo.
2 Crônicas 16:9. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente, repita comigo, totalmente, integralmente, completamente, o coração. Então, Deus, os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer. Deus quer fortalecer. Deus quer que você seja conhecido. Mas antes de você, quem o levantou? Quem o proclamou? Quem o exaltou? O objetivo de tudo é que o nome dele seja engrandecido, seja exaltado. E você foi escolhido para isso. Fala, eu sou um privilegiado. Eu fui presenteado. Muitos estão perdidos, procurando muitas coisas, combatendo combates ruins, perdidos, distraídos, lutando pelas suas coisas, as coisas mundanas, as coisas que podem ser roubadas, perdidas, enferrujadas, que a traça come, que a ferrugem come. Mas nós temos um objetivo claro, nós temos uma missão, nós temos um propósito, que é o reino de Deus. O grito de Mardoqueu é o grito do Espírito Santo. Eu acredito que quando nós lembramos da Esther, uma menina judia, sem pai, sem mãe, sem a liturgia, sem todo o patamar de rainha, é aquela pessoa que Deus gosta de exaltar. E quando eu falo isso, Deus pega aqueles fracos e Deus coloca, Deus levanta, pega os que estão por cauda e coloca por cabeça, pega aqueles que estão no lixo e coloca sentado entre príncipes. Deus adora fazer este movimento. Por diversas vezes eu falei em atendimento de pessoas assim que você fala, bispo, não tem aonde cair. Traiu todo mundo, roubou, foi preso, fez tudo tem direito. É uma pessoa que, como o próprio Salomão diz, não se negou nada. Não negou, fez até o L já. Então acabou, já não tem onde cair. Pode levar, entendeu? Acabou, chegou no fundo do poço. E a pessoa ela chega e você vê ela fazendo, Deus ele fazendo essa exaltação, Deus mudando o patamar dessa pessoa. E você vê, e eu por diversas vezes eu falei, olha, você é o personagem, a pessoa perfeita. É as pessoas que Deus escolhe. Aquelas que foram esquecidas nas pastagens, aquelas que foi excluída pelos irmãos como Jefité, excluído pelos irmãos, chamado de filho de prostituta, aquela como Gideão, e você vai pegando aqueles. Aqueles que, como Jeremias, eram muito novos. Aquele como Moisés, que não sabia falar, que tinha medo de tudo, que até a própria autoridade dele lhe corria. Você vê, Deus, ele sempre escolhe este povo. Deus escolheu os escravos no Egito para chamar de meu povo. Deus escolheu um monte Sião para chamar do meu monte. Deus pegou um país tão pequeno como Israel, que está por volta de 10 milhões de pessoas, e você vê um país tão pequeno, um país com uma população tão pequena, ninguém destrói. Ninguém acaba com esse país. Então, assim, não precisa de fé para você enxergar que aquele povo é um povo diferenciado. Você não precisa de muita inteligência para ver que é um povo muito forte. É um povo que nasceu no fogo. E você vê a quantidade de pessoas que odeiam, que perseguem, que matam este povo. Porque esse povo tem promessa. Nós somos o povo da promessa. Olha, por várias vezes na minha vida, eu cheguei em lugares, eu
Eu simplesmente fiz aquilo que foi me direcionado e eu comecei a criar inimigos sem motivo algum, eu não havia feito nada. O fato, muitas vezes, de você fazer aquilo que outras pessoas não estão fazendo, você já está incomodando outras pessoas. É a famosa frase, né, que o prego que é destacado é martelado. Então você vê que esse é o espírito deste mundo. É o espírito de Amaleque. Ramã era um amalequita. Ramã, o fato de Mardoqueu não fazer as honrarias quando Ramã passasse, já incomodou. Quem é esse povo? Ele passou todo mundo, de persas aos estrangeiros, todo mundo baixava a cabeça para Ramã. E Ramã é figura do amalequita, é um amalequita e o escravo que virou rei. É aquele que se incomoda. Você vê a frase dele que vou falar para você mais para frente. Ele falando para a mulher dele, dentro da casa dele, depois que ele foi convidado para o jantar com o rei, com Esther, ele falando para a mulher dele, para os amigos dele: olha, eu fui convidado, eu fui o único que eu fui convidado para essa festa. Ninguém mais foi convidado. Olha como o rei está me honrando. Olha como eu estou numa posição alta, eu sou o maior. Mas só ficarei satisfeito quando eu destruir Mardoqueu. São pessoas que têm tanto nas mãos, mas se incomodam com coisas pequenas. Já observou? Pessoas que ficam se pegando em coisinhas minúsculas, coisas pequenas, coisas ridículas. Falta de propósito, falta de missão, falta de cura, falta de identidade. É interessante que quando você lê aqui em Esther, no livro de Esther, capítulo 1, eu vou ler para você, depois de toda a festa, eu vou pular alguns pontos porque é bastante coisa e eu não quero atrasar. Você vê que ele fez uma festa e ele mostrou serviu vinho para todo mundo, chamou os nobres, ficou 6 meses mostrando toda a sua fortuna, toda a sua riqueza. E no 10 diz: ao 7º dia, quando o rei já estava alegre por causa do vinho, ordenou que os 7 oficiais que o serviam, Meumã, Bizdá, Harbona, Bigdã, Abacta, Zetar, Carcas, trouxessem à sua presença a rainha Vasti, usando a coroa real para mostrar sua beleza aos súditos e aos nobres, pois ela era muito bonita. Quando, porém, os oficiais transmitiram a ordem do rei à rainha Vasti, esta se recusou a ir, de modo que o rei ficou furioso e indignado. Como era costume o rei consultar os especialistas em questões de direito e justiça, ele mandou chamar os sábios que entendiam das leis e eram muito amigos do rei. Aí você vê a quantidade dos nomes aqui. E o rei lhes perguntou, de acordo com a lei, o que se deve fazer à rainha Vasti? Ela não obedeceu à ordem do rei Xerxes, transmitida pelos oficiais. Presta atenção, pessoal. O que era a maior ordem, a maior direção que uma pessoa ela deveria cumprir? A lei dos persas ou a ordem do rei? A ordem do rei. E é interessante que a ordem do rei, ela ficava acima de todas as leis, de todas as ordens. Quando ele mandava, tinha que ser cumprida. A Bíblia não fala sobre isso, mas no livro aqui, Histórias dos Hebreus, de Flávio Joséfo, eu trouxe esses pontos, alguns pontos aqui, muito importantes, para você entender um pouco mais e você entender que como Deus ele faz troca de pessoas. Deus ele favorece aquelas pessoas que são assim esquecidas. No momento, se você não entende por qual motivo uma mulher tomaria uma atitude louca como essa.
Mas você começa a pesquisar mais, estudar mais, você começa a entender algumas coisas. Que tudo está no controle de Deus. Olha que interessante. A rainha Vasti, ao mesmo tempo, cuidava das damas de seu palácio, como Artaxerxes, querendo mostrar que ela, mostrando a ela para todas as outras mulheres a sua beleza, mandou que comparecesse à grande assembleia. Mas como o costume dos persas não permite às mulheres se apresentarem diante de estrangeiros, ela decidiu não aparecer, embora o rei enviasse diversas vezes os eunucos para buscá-la. Era um costume não aparecer, mas ali era a ordem do rei. Você não pode desobedecer à ordem do rei. E quantas vezes pessoas que começam a se acostumar em não obedecer à ordem do rei, pessoas que já têm uma posição bem estabelecida, pessoas que já chegaram no patamar alto, pessoas que já têm coroa, pessoas que já têm riqueza, pessoas que já têm posição, acreditam que pode ser maior do que aquele que o colocou. Já parou para pensar que já eram as pessoas mais poderosas da terra, Adão e Eva? Já parou para pensar isso? Não havia ninguém acima deles. Abaixo do rei, eles que mandavam. E as pessoas, por algum motivo, ao invés de querer ser como o rei, querem ser o rei. Está entendendo? Quantas vezes Deus está chamando e fazendo pedidos simples para você? Ele quer só mostrar aquilo que Deus fez na sua vida para as outras pessoas. Percebeu que ela era um símbolo de algo que Deus queria mostrar? Deus queria apresentar, eu vou dizer o rei, né? O rei queria apresentar para as outras pessoas: olha aqui, a minha noiva, a minha igreja. Quantas vezes Deus está chamando pessoas: eu quero apresentar o que eu fiz na sua vida. Eu quero que você seja e venha mostrar toda a beleza que Deus fez na sua vida. E as pessoas não estão obedecendo ordem simples, as pessoas não estão valorizando mais os pedidos do rei. E você sabe o que acontece quando você não valoriza os pedidos do rei? Deus troca. Deus está trocando muitas posições. Pessoas que estavam lá em cima agora estão lá embaixo. Pessoas lá embaixo agora estão lá em cima. Deus está fazendo trocas. O problema é que muitos corações ainda têm muita ferida, não são odres novos, ainda tem muito Amaleque, tem muita rebeldia, tem muita teimosia, e acredita que vai dar certo. Eu não preciso obedecer. Deus está chamando uma, Deus está chamando duas, Deus chamando três, está aqui, ó. Ela decidiu não aparecer, embora o rei enviasse diversas vezes os eunucos para buscá-la. Deus está buscando e toda vez está chamando você. Vem para o lugar onde eu estou te chamando. Vem representar e mostrar a sua beleza para todos os estrangeiros. E tem muitas pessoas que não querem. Mas Deus, repita comigo, Deus não desperdiça nada. Esses são os momentos que Deus restabelece algumas posições. A questão é que não é como você começa, mas é como você termina. Eu não sei o início de Vasti, mas eu sei o final de Vasti. Eu não conheço o início de Esther, mas sei que ela chegou como a improvável, sem pai, sem mãe, numa terra como uma exilada, numa terra onde era perseguida, e Deus pega essa mulher
E Deus começa a exaltar aqueles que obedecem, aqueles que são humildes, aqueles que obedecem às direções simples de Hegai. Todo mundo, todas as mulheres, depois que houve essa situação, essa rebeldia de Vasti, você vê que houve uma seleção das mais bonitas, e eram lindas. O rei queria as melhores. E no momento que elas iam se apresentar, elas passavam por todo esse processo, 6 meses do perfume, mudando a alimentação, porque você não pode se apresentar ao rei de qualquer jeito. Você não pode se apresentar ao rei de qualquer jeito. Repita comigo, eu não posso se apresentar perante o rei de qualquer jeito. Deus não vai aceitar. O rei não aceita você se apresentar de qualquer jeito. Não adianta fazer do seu jeito, porque do seu jeito não funciona. Havia uma preparação. E ali, para se apresentar perante ao rei, você podia levar qualquer coisa. Muitas levaram tantas coisas e tentaram, de alguma maneira, convencer e receber o favor do rei por aquilo que é externo. Coisas de fora para dentro. Mas o que o rei quer? Repita comigo, coração. O coração de Esther era um coração que agradava ao rei. Ele se agradou porque Esther levou somente aquilo que Hegai direcionou ela a levar. Quando você lê aqui, no versículo 2, você vê aqui, a moça agradou a ele logo lhe providenciou tratamento de beleza. Quando a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas moças foram trazidas à cidadela de Suzã e colocadas sob os cuidados de Hegai. Esther também foi trazida ao palácio do rei e confiada a Hegai, encarregado do harém. A moça agradou a ele e ele a favoreceu. A moça agradou Hegai, ele a favoreceu. Ele logo lhe providenciou tratamento de beleza e comida especial. Tratamento de beleza e comida especial. Designou-lhe 7 moças escolhidas do palácio do rei e transferiu-a junto com suas jovens para o melhor lugar do harém. Esther não tinha revelado a que povo pertencia, nem a origem de sua família, pois Mardoqueu havia proibido de fazê-lo. Diariamente ele caminhava de um lado para o outro, perto do pátio do harém, para saber como Esther estava e que lhe estava acontecendo. Antes de qualquer daquelas moças apresentar-se ao rei, devia completar 12 meses de tratamento de beleza, prescritos para as mulheres. 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfumes e cosméticos. Quando ia apresentar-se ao rei, a moça recebia tudo, repita comigo, a moça recebia tudo o que quisesse levar consigo do harém para o palácio do rei. À tarde ela ia para lá e de manhã voltava para outra parte do harém, que ficava sob os cuidados de Sascás, oficial responsável pelas concubinas. Ela não voltava ao rei, a menos que dela ele se agradasse e a mandasse chamar pelo nome. Quando chegou a vez da Esther, a moça adotada por Mardoqueu, filha de seu tio Abiaio, ela não permitiu nada além daquilo que Hegai, oficial responsável pelo harém, sugeriu. Esther agradava a todos os que a viam. Ela foi levada ao rei Xerxes à residência real no 10º mês, o mês de Tebete, no 7º ano de seu reinado. Ora,
O rei gostou mais da Ester do que qualquer outra moça, e ela foi favorecida por ele e ganhou sua aprovação mais do que qualquer das outras virgens. Então, ele lhe colocou uma coroa real e tornou-a a rainha no lugar de Vasti. O rei deu um grande banquete, o banquete de Ester, para todos os nobres oficiais, proclamou feriado em todas as províncias e distribuiu presentes presentes por sua generosidade real. Aqui você vê como Deus ele favoreceu a Ester. De uma hora para outra, ela foi colocada em lugar alto. No capítulo 3, você vê, depois desses acontecimentos, o rei Xerxes honrou a Ramã, filho de Hamedata, descendente de Agag, promovendo e dando-lhe uma posição mais elevada do que a de todos os demais nobres. Todos os oficiais do palácio real curvavam-se e prostravam-se diante de Ramã, conforme as ordens do rei. Mardoqueu, porém, não se curvava, nem se prostrava diante dele. Repita comigo, Mardoqueu, porém, não se curvava, nem se prostrava diante dele. Então os oficiais do palácio real perguntaram a Mardoqueu: por que você desobedece à ordem do rei? Dia após dia eles lhe falavam, mas ele não lhes dava atenção e dizia que era judeu. Então contaram tudo a Ramã, para ver se o comportamento de Mardoqueu seria tolerado. Quando Ramã viu que Mardoqueu não se curvava nem se prostrava, ficou irado. Contudo, sabendo quem era o povo de Mardoqueu, achou que não bastava matá-lo. Presta atenção. Atitude de Mardoqueu incomodou. Mas quando ele descobriu a descendência e quem ele fazia parte, era um judeu, ele se enfureceu. E decidiu não somente destruir, matar Mardoqueu, mas também todo o povo de Mardoqueu. Quando nós puxamos um pouquinho, nós vemos que os amalequitas é um povo que na sua essência é um povo covarde, é um povo injusto. É um povo que pratica a injustiça. Se eu puxo um pouco em Deuteronômio, eu posso puxar lá para Êxodo 17, mas se eu puxar em Deuteronômio 25, dá uma olhadinha aqui junto comigo, aqui, ó. Quero que você lê comigo esse ponto. Ó, a partir do 13, Deuteronômio 25, 13. Não tenham na bolsa 2 padrões para o mesmo peso, um maior e outro menor. Não tenha em casa 2 padrões para a mesma medida. Presta atenção, pessoal, isso é muito importante. Não tenham na bolsa 2 padrões para o mesmo peso, um maior e outro menor. Não tenham em casa 2 padrões para a mesma medida, um maior e outro menor. Tenham pesos e medidas exatos, repita comigo, tenham pesos e medidas exatos e honestos, para que vocês vivam, vamos lá, para que vocês vivam muito tempo na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Eu vou continuar, pode deixar o versículo aí. Só lembrando, Mateus 6,33. Busque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Olha como é importante para Deus a justiça. Pois o seu Deus, repita comigo, pois o seu Deus detesta quem faz essas coisas. Quem negocia desonestamente.
Ó, continuidade, ó, 16, vamos para o 17 agora. Lembrem-se do que os amalequitas lhes fizeram no caminho quando vocês saíram do Egito. No momento daquela transição, lembre dos amalequitas, lembre que Ramã é amalequita. Quando vocês estavam cansados e exaustos, eles se encontraram com vocês no caminho e eliminaram todos os que ficaram para trás. Não tiveram temor de Deus. Eles eliminaram quem ficou para trás? As crianças, os velhos, as mulheres. Eles estavam exaustos. Eu vou ler agora na mensagem, antes de eu ir para o 19 aqui. Não carregam na bolsa 2 padrões de peso, um maior e outro menor. Nem usem 2 padrões de medida, um maior e outro menor. Usem apenas um padrão de peso correto e honesto. E apenas uma medida correta e honesta para que tenham vida longa na terra, para que o Eterno, o seu Deus, está dando a você. Pesos e medidas desonestos são uma abominação para o Eterno. Bem como toda a corrupção no mundo dos... reunião dos Eliaquins. Vamos fazer agora essa análise do que Deus está mostrando para você aqui. A desonestidade é um padrão amalequita. Não se esqueçam do que os amalequitas fizeram no caminho, depois que vocês saíram do Egito. Eles os atacaram quando vocês, de tão cansados, mal conseguiam pôr um pé na frente do outro, e mataram sem dó e nem piedade. Os israelitas ficaram para trás, não tiveram temor algum do Eterno. Depois que o Eterno, seu Deus, der a vocês o descanso, todos os seus inimigos à sua volta, na terra que receberam por herança, vocês terão mais uma tarefa. Olha que interessante aqui, ó. Depois que o Eterno, seu Deus, der a vocês o descanso de todos os seus inimigos à sua volta, na terra que receberem por herança, vocês terão mais uma tarefa: apagar o nome dos amalequitas da face da terra. Não se esqueçam. Não se esqueçam. Deus nos deu uma terra. Deus nos deu um lugar. E se nós não ocuparmos o nosso lugar com honestidade, inclusive falando em descanso, a última palavra, que foi a palavra 6, a sexta palavra, no encerramento de ontem, que diz, ao qual dissera, este lugar, Isaías 28, 12, este é o lugar de descanso, deixem descansar o exausto, este é o lugar de repouso. Ao qual disse, este é o descanso, dai descanso ao cansado, este é o refrigério. Salmos 23, 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, guia pelas minhas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Então, quando nós falamos de amalequita, nós falamos de um povo desonesto, é um povo ferido, é um povo que se pega em coisas pequenas, são descendentes de Esaú, povo de Edom, um povo que quando o povo estava cansado, exausto, foi os primeiros. Eles foram os primeiros a serem atacados. Os amalequitas foi o primeiro inimigo que eles atacaram. Tanto você vê que naquele momento, Moisés subiu ao monte, Josué ficou embaixo, e enquanto as mãos dele ficaram erguidas, Josué vencia a batalha. E a mesma coisa baixava. Aí quando você pega e você vai lá para frente na história de Saul, na hora que era para matar todos os amalequitas, ele matou ou não, pessoal? Por quê? Ali não era que Deus estava sendo mau. É porque os amalequitas plantaram isso no início, na saída do Egito.
eles estavam colhendo, e Saul, ao invés de praticar e obedecer, eu não preciso nem... Se eu for muito para Saul, mas eu posso também voltar em Juízes também, o capítulo 1 também, que mostra o povo ali, ao invés de eliminar todos os amalequitas, permitiram eles ficarem entre eles, quando Josué morreu. Mas Saul também não fez isso. Permitiram. E se nós não eliminarmos os amalequitas, nós vamos repetir padrões como Ramã. Um cara ferido, escravo que virou rei, perseguindo o povo, destruindo o povo. E nós o quê? Estaremos construindo a nossa vida na areia. Nós estamos falando sobre a fonte de Eliseu. Nós estamos falando de coração. Nós estamos falando tantas vezes sobre essa questão da cura do coração. Muitas pessoas não estão entendendo o que está acontecendo. Deus quer restaurar os odres. Deus quer restaurar a sua vida. E nós não podemos mais permitir uma vida perseguindo, agindo com injustiça, e como na mensagem diz, também no mundo dos negócios, porque isso é padrão amalequita. E é por isso que muitas pessoas não estão prosperando, não estão crescendo, não estão dando lugar ao Senhor. Eu não quero desfocar, porque existe duas palavras aqui na mesma pregação que eu estou levando você. A primeira é sobre o propósito. E quando você não cumpre um chamado, uma ordem simples, você é substituído. Quando você não honra o rei. Mas também, muitas vezes, Deus permite Ramãs se levantarem contra nós para fazer você romper. Para você ser exaltado. Lembra que eu falava recentemente? Nós precisamos de um mentor, nós precisamos de um discípulo e nós precisamos de um inimigo. Era necessário a maneira que foi feita. Olha como foi feito essa construção divina. Não se fala você não encontra uma palavra Deus, mas você vê Deus em tudo. Você vê Deus em todos os lugares. Ramã, olha que forte isso, pessoal. Eu fico assim, encantado com o que Deus ele faz e Ele nos mostra a todo momento o que Ele está fazendo, na nossa vida. Então o rei tirou o seu anel selo e deu a Ramã, o inimigo dos judeus, filho de Hamedata, descendente de Agaque, e lhe disse: fique com a prata e faça com o povo o que você achar melhor. No 13º dia do primeiro mês, e quando nós falamos do 13º, toda vez que você vê 13º, a gente está falando de rebeldia, rebelião ou desobediência. Sempre número 13, é engraçado, né? Por quê, né? 13. Então você vê, todo momento você vê isso, você vê o tempo que Abraão ficou na desobediência, a idade de Ismael, enfim. Assim, o 13º dia do primeiro mês, os secretários do rei foram convocados. Ramã ordenou que escrevesse cartas na língua e na escrita de cada povo aos sátrapas do rei, aos governadores das várias províncias e os chefes de cada povo. Tudo foi escrito em nome do rei Xerxes e selado com seu anel. As cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do império com a ordem de exterminar e aniquilar completamente todos os judeus, jovens, idosos, mulheres e crianças. É um padrão amalequita. Num único dia, o 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, e de saquear os seus bens.
Uma cópia do decreto deveria ser publicada como lei em cada província e levada ao conhecimento do povo de cada nação, a fim de que estivessem prontos para aquele dia. Por ordem do rei, os mensageiros saíram às pressas e o decreto foi publicado na cidadela de Suzã. O rei e Ramã assentaram-se para beber, mas a cidade de Suzã estava confusa. Aqui acabou o versículo 3, ou melhor, capítulo 3. Mas mais uma vez, aqui, na história dos hebreus aqui de Flávio Josefo, olha que interessante, aqui relata a carta. O que ele mandou nessa carta? E tá uma carta que foi verdadeira. Ramã fez uma carta verdadeira e você precisa se identificar com essa carta. Olha que carta que você fica até assim, você fica até feliz de fazer parte desse povo. Olha aqui a carta. Tem várias coisas, mas não vou ler toda ela, vou ler só um ponto aqui. E os outros, probidade e sabedoria, de que há um povo espalhado por toda a terra, o qual é inimigo de todos os outros. Aqui ele está falando, ele mandou a carta e fazendo o quê? A descrição dos judeus. É um povo que é inimigo, é um povo, olha aqui, é um povo qual inimigo de todos os outros e possui leis e costumes próprios. Eles possuem leis e costumes próprios e têm por inclinação natural um grande ódio aos reis, não tolerando dominação alguma, nem a nossa, nem a prosperidade do nosso império. Desejamos e ordenamos que quando Ramã, a quem consideramos como um pai, isso aí foi mentira, vos der a ordem, extermineis inteiramente esse povo, com as suas mulheres e filhos, sem poupar um sequer, e sem que haja compaixão. Sem que haja compaixão, seja mais forte sobre o vosso espírito que a obediência. E o que entendemos seja feito no 13º dia do 12º mês do presente ano. É um povo que não se submetia, é um povo que não se prostrava, é um povo que não se curvava. Era Mardoqueu, era o povo de Deus. E nós somos esse povo. Um povo que não se submete. É um povo que não se curva. É um povo que não negocia com Naás. Nós não estamos em negociação. Nós não negociamos com a serpente. Nós não negociamos, nós não nos prostramos, nós não aceitamos, mesmo que seja uma mínima inclinação de cabeça em modo de honra a Satanás. Amém? Esse é o povo. Ele não havia feito nada. Mas nós somos odiados, não por quem somos, mas por quem representamos. Nós somos o povo que é o povo mais perseguido da terra. Não é porque você fez algo. É porque você representa alguém. Você representa um único Deus. Você não se prostra. Você não se curva. Você não negocia. Você não se intimida. Morrer é Cristo, viver é lucro. Viver é Cristo, morrer é lucro. É como Paulo. Nós não temos problema com isso. E o mundo não consegue compreender que aquele que é cheio do Espírito Santo não tem covardia, mas tem poder, tem amor, tem domínio próprio. Deus não te deu um espírito de covardia. Quem é covarde é quem não tem identidade. E quem é covarde é injusto, é amalequita. E é por isso que Deus está falando tanto sobre isso. Porque Deus não vai te abençoar se você ainda tiver esse padrão. Padrão desonesto, padrão mau caráter, padrão de duas medidas. Dentro da igreja eu sou um, fora da igreja eu sou outro.
Para uma pessoa eu dou um desconto, para outra pessoa, bispo, eu não posso. Meu Deus do céu. Isso é tudo coração, gente. Entenda o seu coração. Saiba a maneira que você negocia. Saiba se você sonega ou não sonega. Saiba se você é justo com as coisas de Deus ou não. Porque muitos, talvez ficaria 7 horas num carro indo para a praia, mas não conseguiu ficar 5 horas em pé naquela parede. Mas a sua líder mostrou que cheia do Espírito Santo e com propósito, você fica mais de 12 horas em pé. Abençoando, ajudando, somente com um propósito, somente com uma missão. Ser instrumento de cura, de vida, de prosperidade, de sabedoria na vida das pessoas. Sendo um instrumento de bênção. Tendo um propósito de bênção na vida de outras pessoas. No versículo 4, ou melhor, capítulo 4, aqui você vê o decreto, quando você vê aqui, Mardoqueu, deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio, Ester 4, versículo 8. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio que tinha sido anunciado em Suzã, para que ele o mostrasse a Ester, insistisse com ela para que fosse à presença do rei, implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo. Hadá retornou e relatou a Ester tudo o que Mardoqueu tinha dito. Então ela a instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado, será morto, a não ser que o rei estenda o cedro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Ester, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus, só você escapará. E é interessante que você pode fazer uma extensão. Não pense que você, por você ter um salário, uma posição, por você estar numa posição muito alta, talvez num cargo público, você escapará. Todos sofrerão com a covardia, com a falta da decisão, a falta da escolha, a falta da coragem, a falta de se posicionar. Hoje eu falava com uma liderança, que ela me ligou, e eu achei interessante, ela me ligou com um motivo, e por um motivo que é um motivo muito simples, não tinha nem muito o que pensar, mas eu percebi que ali era uma oportunidade de eu tratar algo ali. Eu disse para essa pessoa, para essa liderança: olha, houve uma situação recente e eu vi que você não se posicionou. Eu falo para você uma coisa: a falta do posicionamento é um posicionamento. A falta da decisão já é uma decisão. E Deus fala mais. Os maiores homens da Bíblia não foram os sábios, mas foram os corajosos. Você ouve falar muito de coragem. São pessoas que deixaram um legado. A coragem faz parte de Deus. Então você vê que uma pessoa que tem uma fé agressiva sempre é corajosa. Não coloque justificativas. Porque essa pessoa tentou colocar, ele falou assim, não. Ele falou assim, realmente, o senhor está certo. Tem total sentido isso. Total sentido.
E é a primeira e última vez que eu vou ouvir isso. A partir de hoje está mudado isso, essa situação está mudada. Eu falei, é isso que eu gostaria. Ou melhor, eu fui Mardoqueu para a vida daquela criatura. Eu falei, é dessa maneira que a gente tem que agir. Não pense que a falta da decisão não é uma decisão. Mandou dizer, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus, só você escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Deus nunca vai deixar um justo desamparado. Você pode ser mais um que a história não vai se lembrar, ou você pode marcar o seu legado, a sua história, por um posicionamento corajoso de uma pessoa com identidade, com uma convicção de fé. Uma convicção que não importa o que vai acontecer comigo. Como ela mesmo disse aqui, ó. Como ela mesmo disse. Então Esther mandou essa resposta para Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Ainda que seja contra a lei. Repita comigo. Ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Se você tiver que morrer, morrerei. Isso é uma posição, você vê, era um povo diferenciado. Daniel era um povo diferenciado. Sadraque, Mesaque e Abednego não aceitaram. Mesmo se o Senhor nos livrar, nós não iremos nos prostrar perante a sua estátua. Não importa! Se quando toca símbolo, liras, tamborins, todo mundo está ajoelhando, inclusive outros judeus, nós não vamos fazer isso. Deus está procurando esses 3. Deus está procurando homens como Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus está procurando homens como José. Deus está procurando homens como Daniel. Deus está procurando homens como Mardoqueu. Deus está procurando mulheres como Esther. Deus está procurando pessoas assim. Se tiver que morrer, morrerei. E olha, eu vou ver meu Jesus mais cedo. E eu não vou me curvar para nada. Eu não vou negociar com Naás. Eu não vou aceitar me submeter. Parece que é pouco, mas não é. Não é pouco. Não é pouco. Isso não é pouco, e não veja algo como pouco. Para Deus é muito importante isso. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. Quando uma pessoa corajosa se levanta, de discípulo vira mentor, percebeu? Até então, era ele que chamou a atenção dela. Era ele que ensinava ela. Agora, esse homem viu, essa mulher está cheia do Espírito Santo. Essa mulher foi tomada de coragem. Essa mulher se levantou para defender uma nação, para defender um povo, para defender. E você vê aqui, 3 dias depois, Esther vestiu seus trajes. 3 dias depois, Esther vestiu seus trajes de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio, em frente ao salão do rei. O rei estava no trono, de frente para a entrada. Presta atenção. Ali era um decreto de morte. Se ela se apresentasse sem ser chamada, era morte. Sim ou não, pessoal? Ali era morte. Agora você vai entender, uma pessoa corajosa, cheia do Espírito Santo, defendendo a justiça. Saiba que eu estou falando muito de justiça hoje aqui. Defendendo justiça, porque Deus odeia, Deus abomina a injustiça.
E quando eu falo em justiça, bispo, mas eu sou justo, a sua justiça é trapo de imundície. É justiça baseada na palavra de Deus. É ser justo é aquele que pratica o livro da lei. Qual é o livro da lei? A Bíblia, a justiça. Então você se torna uma pessoa justa, uma pessoa justa, uma pessoa íntegra. Aqui, quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cedro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se e tocou a ponta do cedro. Agora, a mulher que iria morrer, se apresentasse sem for chamada, sem ser chamada, e o rei lhe perguntou: que é a rainha Esther? Qual é o seu pedido? Repita comigo: mesmo que seja metade do reino, lhe será dado. De uma menina que estava se acovardando, agora já tinha metade do reino de Artaxerxes. Uma decisão muda a tua história. Uma decisão muda o seu destino. Uma decisão corajosa, totalmente alicerçada na justiça. Na justiça, sem covardia, sem medo. Uma decisão, as coisas mudam. Agora essa mulher já tinha metade do reino. O que você quer? Isso foi perguntado 3 vezes, 2 vezes no primeiro dia e uma vez no segundo dia, que foi no jantar. 3 vezes o rei perguntou: ainda que seja metade do meu reino, lhe será dado. E o rei perguntou, respondeu Esther: se for do agrado do rei, venha com Ramã a um banquete que lhe preparei. Disse o rei: tragam Ramã imediatamente para que ele atenda ao pedido de Esther. Enquanto bebiam vinho, olha o vinho aparecendo aqui, ó. O rei tornou a perguntar a Esther: qual é o seu pedido? Você será atendida? Qual é o seu pedido? Qual é o seu pedido? O que você, através dessa atitude, está recebendo favor do rei? Nós estamos recebendo favor do rei. Qual é o seu pedido? Qual é o seu desejo? Qual é o seu pedido que será atendido? Qual é o seu desejo? Mesmo que seja metade do reino, lhe será dado, lhe será concedido. Esther respondeu: este é o meu pedido e o meu desejo. Se o rei tem consideração por mim, e se lhe agrada atender e conceder meu pedido, que o rei e Ramã venham amanhã ao banquete. E você vê, vai passando aqui, ó. Olha aqui agora o ponto. Ramã vangloriou-se de sua grande riqueza e de os seus muitos filhos, e de como o rei havia honrado e promovido acima de todos os outros nobres e oficiais. E acrescentou Ramã, olha o amalequita aqui, ó. Além disso, sou o único que a rainha Esther convidou para acompanhar o rei ao banquete que ela lhe ofereceu. Ela me convidou para comparecer amanhã junto ao rei. Olha aqui, ó. Olha a ferida da criatura. O que a Bíblia nos ensina? Alegrai com os que se alegram, chorai com os que choram. Olha a ferida da criatura. Mas tudo isso, olha o que ele tinha. Olha o que ele tinha. Muitas pessoas estão agindo assim como Malequita. Despreza tudo que tem. Igual a Adão e Eva, desprezou tudo que tinha. Só agora é importante só a árvore, só o fruto aqui proibido. Olha aqui, mas tudo isso não me dará satisfação, enquanto eu vir aquele judeu Mardoqueu sentado junto à porta do palácio. Então Zeres, sua mulher e todos os seus amigos lhe sugeriram: mande fazer uma forca
de mais de 20 metros de altura, e logo pela manhã peça ao rei que Mardoqueu seja enforcado nela. Assim você poderá acompanhar o rei ao jantar e alegrar-se. Presta atenção, pessoal, a última mensagem de vocês colocar de pé. Presta atenção, porque às vezes você está nessa posição. Presta atenção. Faça uma forca. A Esther chamou para um jantar, não chamou para um café da manhã. Não chamou para o almoço, não chamou nem para o café da tarde, ele chamou para um jantar, ou seja, só à noite, ela poderia falar sobre aquilo, sobre a injustiça que Hamã havia feito com Mardoqueu e todo o povo judeu. Sim ou não, pessoal? Presta atenção. Assim você poderá acompanhar o rei ao jantar e se alegrar, ou seja, Mardoqueu já vai ter morrido. Sugestão agradou Hamã e ele mandou fazer a forca. Naquela noite, não conseguiu dormir, por isso ordenou que trouxesse o livro das crônicas do seu reinado e que o lessem para ele. E foi lido o registro de que Mardoqueu tinha denunciado Bigdan e Teres, 2 oficiais do rei que guardavam a entrada do palácio, que haviam conspirado para assassinar o rei Xerxes. Que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Perguntou o rei. Seus oficiais responderam: nada lhe foi feito. Presta atenção. Olha que coisa forte. Um ato de justiça nunca é esquecido. E no tempo certo será acreditado a injustiça. Um ato de justiça, viver uma vida justa, te gera livramentos. Te gera escapes. Olha aqui, ele tinha acabado, ele não conseguiu dormir à madrugada. Provavelmente aqui já era umas 5 da manhã, não sei, 6 da manhã. O rei perguntou: quem está no pátio? Ora, Hamã havia acabado de entrar no pátio, ou seja, ele foi cedinho, madrugando. Mas no último momento, Deus fez o rei perder o sono. E fez ele pegar as crônicas e ler aquilo que Mardoqueu lá atrás havia praticado. Às vezes você está aí, hoje. Amanhã já tem uma forca esperando por você. Já tem algo que veio para te matar, para destruir a sua vida financeira. Talvez situações que você precisa pagar, situações que você precisa quitar, dívidas que você precisa sanar, portas que você precisa que Deus abra. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus está tirando tirando sono de pessoas que vão poder te favorecer. Na noite que Dário, ele selou o anel, a cova, ele não dormiu. E ele correu desesperadamente, porque ele sabia que Daniel era justo. Era justo. E ele já chegou gritando, porque se o Deus que você serve te livrou da boca dos leões, ele disse: sim, meu rei, o Senhor enviou o seu anjo. E ele fechou a boca dos leões. E ele não encontrou nada injusto em mim. E não fiz nada contra ti também. Quando nós vivemos uma vida justa, Deus nos dá os escapes na hora certa. Pode ter a cova aberta. Pode ter aquecido 7 vezes a fornalha. Pode aqui, a forca já foi levantada para você. Aquilo que fizeram contra você vai se virar contra o seu inimigo. Aquilo que criaram contra você é ele que vai usar. E o que aconteceu? Toda a honra. Porque tá uma coisa que é criativa é o diabo.
Ramã deu aqui, ó, que o senhor pode fazer, quem o senhor quer honrar? O rei quer honrar. O que você direciona aí, Ramã? E o ego dele deixou ele cego. E no final é ele que estava fazendo a vida de Mardoqueu. E ainda, olha que interessante. Olha que interessante. E no 13, e contou a Zer e sua mulher e a todos os seus amigos tudo o que ali havia acontecido. Depois que ele fez todo o movimento, pegou os cavalos, foi gritando por todo lugar para honrar Mardoqueu, e contou a Zer e sua mulher e todos os seus amigos tudo o que ali havia acontecido. Tanto os seus conselheiros como Zer e sua mulher lhe disseram: visto que Mardoqueu, diante de quem começou a sua queda, é de origem judaica, você não terá condição de enfrentá-lo. Sem dúvida, você ficará arruinado. Não dá. Não dá. Porque povo abençoado, abençoado será. Não adianta amaldiçoar. Pode tentar amaldiçoar, mas a gente vai ser mais abençoado. Pode tentar derrubar, nós ficaremos mais alto. Pode tentar passar rasteira, quem cairá são os nossos inimigos. Não, nós não iremos acabar aqui. Muito pelo contrário, esse é o momento da queda e esse é o momento da exaltação para a glória de Deus, em nome de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Pode se colocar de pé, por gentileza, em nome de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Que palavra, meu Deus do céu. Eu quero que você feche os seus olhos e decida ser essa pessoa que neste momento você vai ter coragem e vai escolher pela justiça. Você não vai abaixar a cabeça. Você não vai se intimidar. Você não vai retroceder. Você não vai agir como você sempre agiu, com essa covardia. Sempre colocando pouca força para as coisas espirituais. Sempre tentando de alguma maneira agir com injustiça. Agir com injustiça nos seus negócios. Não, Deus está querendo restaurar os odres e Deus está falando de justiça hoje aqui. Hoje é o dia da justiça. Saiba que Deus abomina a injustiça. Não queira ser mais justo do que Deus. Vasti, ela preferiu seguir os seus hábitos, seguir os seus costumes. Seguir aquilo que na cabeça dela, não sei, não vou obedecer não, eu vou fazer do meu jeito. Não quero não vou obedecer não vou fazer desse jeito não, o senhor está pedindo, não vou fazer isso não. Vasti quis ser mais justa que Deus, com o rei. Vasti, ela negou obedecer ao rei. E a gente não pode acreditar que nenhum ato tem consequência. Todos os atos na nossa vida têm consequência. O ato da injustiça de Ramã não deu 24 horas. Deus cobrou. Não deu 24 horas. 24 horas passou. E ele que estava vestindo aquela forca. Hoje, parece que você até mesmo olha e fala: bispo, eu plantei tantas coisas já. Tantas coisas eu fiz. Eu lembro de uma palavra que a bispa trouxe das sementes adormecidas. Eu acredito nisso. Eu acredito que Deus não se esqueceu, Deus não se esquece das sementes da justiça que você jogou na terra. Não. Vai ter um momento
que vão ler e vão falar e vão perguntar o que você recebeu. Então este é o momento de dar muito mais do que você pediu, muito mais do que você esperou. Era só um reconhecimento que ele levaria naquele dia que salvou o rei. Mas quando chegou o momento certo, quando Mardoqueu, porque Mardoqueu esperou em Deus, ele aguardou o momento certo, ele esperou, ele confiou, ele fez tudo aquilo que Esther havia direcionado. Agora, o socorro e o livramento vai vir de algum lugar. Saiba, se você fizer tudo o que está te direcionando, socorro e livramento chegará. Não vai acabar assim. Não vai finalizar dessa forma. Não é o teu fim. É o dia da exaltação. A Esther achou que ia morrer, quando viu já tinha metade do reino. Mardoqueu, ele estava esperando um livramento para o povo, mas Deus não veio só para livrar, Deus veio para honrar também Mardoqueu. Agora Mardoqueu foi honrado. Mardoqueu foi honrado. Por quê? Porque como o próprio Naamã disse, não se curva para ninguém. É um povo que não se curva. Não se curva. Eles têm uma inclinação natural, não tolerando dominação alguma, nem a nossa. Eles não toleram dominação alguma. Isso foi Ramã que escreveu. Eles não são dominados por ninguém. E se nós não somos dominados por ninguém, então não é nada e nem ninguém irá nos dominar. Nem pessoas, nem família, nem leis, nem ordens, nem influências. Nada vai dominar, nada vai nos curvar, nada vai nos influenciar, nada vai fazer que nós venhamos mudar os nossos costumes. Nós não vamos nos contaminar, nós não vamos nos inclinar para ninguém. Os 3 amigos não se inclinaram à estátua. Daniel não comeu daquela comida. Não vou fazer isso. Você nunca mais vai ceder para o diabo. Isso é uma decisão que você vai tomar com Deus hoje. Eu nunca mais vou ceder à preguiça. Eu nunca mais vou ceder a Mamon. Eu nunca mais vou ceder a Astarote, a imoralidade. Eu nunca mais vou ceder a Baal. Eu nunca mais vou agir como essa pessoa covarde, medrosa. Não, você não é assim. O seu pai não é assim. O seu Deus não é assim. Nada que está na Bíblia te direciona a agir assim. Muito pelo contrário. São decisões corajosas que mexem com os céus. São decisões corajosas que dá assunto para os anjos. Hoje é o dia de você tomar as maiores decisões da sua vida. E a maior decisão da sua vida é deixar o seu coração inteiramente para Ele. É deixar o seu coração inteiramente para Ele. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra. Deus está olhando. Quem vai fazer os olhos dele ser puxado, influenciado para Ele te olhar? Os olhos do Senhor estão passando. Os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração.
Deus está procurando corações dedicados a Ele. Será que hoje você é essa pessoa que Deus está parando o seu olhar e está dizendo, é esse aqui, ó. É esse aqui, ó. Vá lá. Como o próprio Samuel, vai lá na casa de Jessé. Porque eu encontrei uma pessoa melhor. Eu encontrei alguém melhor ali. E mesmo se nós tentarmos discernir o futuro, Deus nos mostra. Não adianta seguir nesse padrão Saul. Não é Saul, é Davi. Deus está chamando os Davis. Os homens corajosos. Que têm a convicção e sabem que só precisa de Deus. Quando você tem Deus, você é aquele que Ele diz. Você vem contra mim com espadas e lanças e dardos, mas eu vou contra você com o exército do Deus vivo. Então hoje é o dia de você saber que você não está sozinho, não precisa de armadura, não precisa de espada. O que você tem é totalmente necessário. É o que você precisa para você agradar a Deus. Esther não precisou pegar mais nada. Era o que Hegai direcionou. E hoje, eu acredito que Deus está me direcionando como Hegai direcionou Esther para você. Só leva isso aqui, ó. Você não precisa de mais nada. Dê o seu coração ao Senhor. E faça com aquilo que você tem, porque é tudo que você precisa para agradar a Deus, e que você precisa viver uma vida inteira, uma vida praticando uma fé corajosa, que mexe no mundo espiritual. É em nome do Senhor Jesus. Pegue o seu propósito nesse momento. Eu quero que você apresente ao Senhor aquilo que realmente você está disposto a fazer. Para você não entrar, não é em 2026, entrar amanhã, no dia 9. Você não vai esperar. Você não vai esperar chegar no dia 1º de janeiro. Você vai agora tomar a decisão, porque você não sabe o dia de amanhã. Pode ter uma forca já pronta, te esperando, para matar os seus negócios, para matar a sua família, para matar o seu casamento. Você não vai agir assim, porque a palavra de Deus nos ensina: o amanhã não te pertence, é hoje. Se você fazer Deus, chamar a atenção de Deus, você vai encontrar favor. E Deus vai tirar o sono daquelas pessoas que hoje são necessárias para ser esse instrumento de bênção na tua vida. Deus usa o ímpio ou o justo para favorecer o justo. Então, se Deus mandou, está mandado. Encontre favor hoje. Tome as decisões no dia de hoje, porque Deus pode sim, de um dia para o outro, de uma madrugada para a outra, mudar a sua história. Daquele que estava para morrer, agora é aquele que está sendo exaltado por todos os lugares, pelo seu ato de justiça, por você praticar a justiça que está na palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu oro, Senhor, em favor do nosso povo, e eu quero declarar, meu Deus, que tudo aquilo que foi planejado, projetado, arquitetado para matar o nosso povo, hoje está caindo por terra. Hoje Ramã está, meu Deus, decretando a sua morte, o seu fim. Hoje os seus inimigos já estão recebendo decretos
aquilo que eles fizeram contra vocês, aquilo que Ele fez, aquilo que Ele arquitetou, aquilo que Ele planejou, aquilo que Ele construiu, é Ele que vai colher dos seus plantios. Meu Deus, eu declaro que caia por terra hoje tudo aquilo que se levantou para matar o nosso povo, para humilhar, para destruir. Meu Deus, para, Senhor, de alguma maneira enfraquecer o nosso povo. Eu declaro que cai por terra todos os inimigos que se levantaram contra nós. Meu Deus, já caiu por terra. Toda a ferramenta que foi projetada, preparada contra nós, e toda língua, toda a ferramenta que foi preparada contra nós não prosperará, e toda língua que se levantou em juízo, tu a condenarás. Toda ferramenta preparada contra nós não prosperará, e toda língua que se levantou em juízo, tu a condenarás. Acabou! Nenhuma praga chegará à nossa tenda, nenhuma armadilha nós cairemos, nada. Os nossos inimigos morrerão, serão eliminados da nossa vida. Eu declaro que aquilo que até hoje roubou a sua paz, a sua alegria, o seu foco, a sua força, aquilo que até hoje gerou oscilação, instabilidade, mau caratismo, todo espírito de Amaleque na tua vida, todo espírito, todo demônio, toda arquitetação, toda negociação, toda intimidação de nós, eu quero ordenar agora: pega tudo que é teu contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra a nossa família. Eu quero ordenar agora: pega tudo que é teu contra o nosso casamento, contra os nossos negócios, os nossos filhos. Em o nome do Senhor Jesus, nós ordenamos, em o nome do Senhor Jesus, e saia! Saia e sai em nome do Senhor Jesus. Eu declaro que a partir de hoje, todas as prisões, toda essa escravidão que até hoje roubou você, roubou a sua casa, roubou os seus filhos, roubou o seu negócio, esse espírito que vem secando os seus negócios, que vem fazendo você atrasar a sua vida, você não consegue crescer, você não tem força, você não tem a persistência, você não tem força, sempre você está colocando muito peso numa ordem simples. A partir de hoje já acabou. Você vai colocar Deus como prioridade na sua vida. E a partir de hoje, você está encerrando um tempo de águas contaminadas. Você está jogando sal na nascente a partir de hoje. Decida hoje que você está jogando sal na nascente. Você está jogando a palavra, você está jogando a cura na nascente. Você está jogando a cura na nascente. E a partir de hoje, se encerra a morte e esterilidade na sua vida e nos seus negócios. Na sua casa, acabou o tempo de morte. Acabou o tempo de esterilidade. Acabou o tempo da fraqueza. Acabou o tempo da imoralidade. Acabou o tempo da oscilação. Acabou o tempo do questionamento. Acabou o tempo que você era conduzido, agora você vai conduzir. Você era intimidado, agora todos irão se intimidar com Deus que você tem. Como Neemias disse: Deus grande e temível, todos conhecerão esse Deus. Todos verão
que você faz parte de um povo abençoado, de um povo com promessa. Você é descendente de Abraão. Você tem promessa. Você tem promessa. Você tem promessa. E como Deus disse a Abraão, as suas bênçãos, a sua descendência será como as estrelas do céu e a areia da praia. Serão incontáveis. Serão incontáveis, e você vai ver tantas bênçãos. Como Esther, ela se preparou, ela encontrou favor. Ela depois, no momento que ela precisava quebrar uma lei, ela orou, ela jejuou, ela unificou todo o povo que estava com ela, no mesmo propósito, na mesma direção, no mesmo, a mesma missão, porque ela estava quebrando uma lei. Mas a lei de Deus prevalece sobre a lei dos homens. Samuel, como nós falamos ontem, em 1 Samuel 7, ele ofereceu um sacrifício que chegou a ser ofensivo. Ele pegou um bezerro não desmamado, ou seja, aquele bezerro devia ter dias, 2, 3, 4, 5 dias. Ele quebrou uma lei para chamar a atenção de Deus. Esse é o momento de você quebrar leis. Esse é o momento de você quebrar padrões. Esse é o momento de você romper. Esse é o momento de você sair do barco. Esse é o momento de você se levantar como um inconformado e tomar a sua posição, ocupar o seu lugar, porque Deus vai te favorecer. Sadraque, Mesaque e Abednego quebrou uma lei. Daniel quebrou leis. Tinha um decreto ali, era 30 dias, mas ele preferiu a morte do que ficar 30 dias sem falar com Deus. Tem gente que não consegue ficar 30 minutos. Para de ficar se intimidando por Naás, pelas leis dos homens. Quem determina, quem está no controle de tudo é Deus. E que seja na última hora, enquanto o teu inimigo está indo para pedir o teu pescoço, o teu inimigo está a caminho, na madrugada, para pedir o teu pescoço. Se você tiver debaixo da justiça de Deus, nem falar ele vai ter oportunidade de falar. Tudo que foi projetado, tudo que foi planejado contra você não resistirá. Eu acredito nisso. É o tempo do Pedro, da pedra se levantar, e os portões do inferno não resistirão a vocês. É o tempo de nós entendermos que se eu praticar a justiça, se eu ser cheio do Espírito Santo, eu terei acesso total à reino de Deus e às chaves que abrem qualquer porta, e não haverá mais barreiras entre o céu, entre a terra e o céu. E nós teremos sim, o sim na terra e um sim no céu. Eu acredito nisso. Esther encontrou o favor, o sim na terra e o sim no céu. Este é o momento de nós fazermos a nossa parte, que nós encontraremos o sim na terra, porque o sim no céu nós já recebemos. Busque o sim de Deus, porque não importa a posição do homem, vai ter que se submeter a um sim de Deus. Nenhum joelho deixará de se prostrar perante a Jesus. Eu creio, meu Deus, e peço
Que o Senhor continue falando e conduzindo a cada um de nós. Que nós possamos hoje nos levantar como grandes homens, mulheres fortes, corajosos, homens poderosos em Deus, que não vão mais abaixar a cabeça, não vão se intimidar, não vão aceitar ser intimidados. É um povo como o próprio. Ah, Senhor, você vê isso, meu Deus. Quando o Senhor fala quando o Senhor fala de Jó, o Senhor fala isso, meu Deus. Falando ainda, o Senhor falando bem de Jó para Satanás, meu Deus. E o próprio diabo, Ramã, nessa figura, falando, não tolerando dominação alguma, nem a nossa, nenhuma, eles não toleram dominação. Vocês são um povo que não são dominados por nada. Nós somos um povo que não somos somente pela palavra de Deus. É um povo que nunca morre. Nós somos imortais. Obrigado, Senhor. Eu abençoo a sua vida. Eu abençoo esse dia. Eu declaro um dia de glórias. Um dia de respostas e definições. Um dia que o favor de Deus foi encontrado, nós recebemos para a glória de Deus, para a glória de Deus, para a glória de Deus, meu Deus, um sim no céu, estamos recebendo e receberemos amanhã. Meu Deus, eu acredito nessa madrugada, um sim, meu Pai dos homens, para favorecer, para gerar grandes testemunhos, em o nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Deus, nós chamamos e pedimos que o Senhor continue conosco, conduzindo a cada um de nós, até o final, meu Pai, deste propósito, porque o Senhor vai fazer, o Senhor não se atrasa, o Senhor chega na hora exata e vai chegar, em nome do Senhor Jesus, amém, amém e amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.